Hello, English lovers. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a diferença entre fluência e pronúncia, tá bom? Vamos tentar entender qual que é a diferença entre fluência e pronúncia. O que a gente vai entender? Quando a gente está falando sobre, vamos pensar em pronúncia primeiro, tá bom? Quando a gente falar sobre pronúncia, ó, vamos dizer que eu estou ensinando um americano a falar elefante. Vocês acham que em português eu falo da forma que eu escrevo? Não. A gente não fala geralmente do jeito que a gente escreve, tá bom? Ninguém que eu conheço fala elefante. Quando eu falo aqui na minha cidade, eu vou dizer elefante, ok? Essa é a pronúncia, mais ou menos, que eu falo aí quando eu tô tentando falar elefante. Tem umas que são bem piores, tá bom? Elefante ainda é parecido. A única coisa que a gente muda do elefante aqui, a gente muda esse E pela esse som de I aqui. Mas quando a gente fala, por exemplo, agora, ó, como que a gente pronuncia isso aqui? Pronuncia aí em casa. Fala pra mim. Fala. Quem pronunciou? Alguém pronunciou esmalte. Duvido que alguém pronunciou esmalte. Mas o que tá escrito aí, pessoal? Tá escrito esmalte. Mas a gente fala esmalte. Mais ou menos assim. Eita. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Então vocês conseguem concordar comigo que mesmo em português, a gente, de uma forma muito naíva, como é que se diz isso? De uma forma muito inocente, a gente acha que em português a gente pronuncia as palavras do jeito que elas estão escritas. Mas eu acabei de mostrar para você, pessoa, que a gente não faz isso, né? Ninguém fala que passa esmalte na unha, nem a própria manicure não fala isso. A gente fala que a gente pinta a nossa unha com esmalte, né? E aí, o que acontece? Em português, muda-se o som também. Só que, inocentemente, a gente acha que só em inglês que muda o som do que está escrito para o que a gente pronuncia. E eu estou mostrando para vocês que não. Isso é uma característica de quase todos os idiomas, né? De quase todas as línguas. Então, isso que eu acabei de mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui de novo. Isso que eu acabei de mostrar para vocês, isso daqui é pronúncia. Eu tô me importando aqui quando eu faço isso, eu tô me importando com a pronúncia. Eu tô isolando a palavra e vendo como que pronuncia essa palavra específica, tá bom? Em inglês, a gente tem uns extremos, né? Então, por exemplo, ó, alguém sabe o que significa enough? Enough significa suficiente. Sabe como é que é a pronúncia disso aí? Se eu não souber que a pronúncia disso aqui é mais ou menos isso aqui, tudo que eu estou escrevendo aqui, ó, não é transcrição fonética. Enough. O que tem de enough aqui? Conta para mim. Nada. A única letra que tem aqui que eu pronunciei, vamos falar bem a verdade, é o N. É ou não é? Fala para mim. Porque do resto não tem nada, niente, zero zilch. Não tem um i aqui, não tem um "a" aqui e muito menos um "f", né. Então, quando eu aprendo a falar enough, quando eu aprendo que isso aqui escrito é enough, isso eu tô me referindo à pronúncia, entenderam? Então isso é pronúncia. A gente melhora a nossa pronúncia entendendo que a pronúncia dessa palavra que tá escrito aí é enough. Fechou? Deixa eu ver. Todo mundo entendeu o que significa pronúncia? Bota aí para o chat. Coloca para mim: "Eu entendi, teacher", ou só coloca "eu", que já é o suficiente, que eu já vou saber que você entendeu. Me fala se vocês entenderam o que é pronúncia. Vamos ver o que é agora fluência. Pensa que fluência é quando a gente se comunica de uma forma fluida. O que é uma forma fluida? É uma forma sem interrupções, sem ficar truncada. Só para a gente saber o que significa fluência. Quando você se comunica de qualquer forma, não só se comunica, quando você faz uma ação, vamos dizer, de uma forma fluida, sem estar truncado, tá bom? Então vamos pensar. Quando você aprendeu a ler, você lia com fluência? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente está aprendendo a fazer aquilo. Então, vocês acabaram de perceber pela a fala que eu fiz aqui, né, que fluência não se trata necessariamente de a fala. Você pode ser fluente em leitura,
Você pode ser fluente em listening, que é a habilidade de compreensão auditiva. Você pode ser fluente em escrita. Você pode ser fluente na fala. Então, a fluência, ela não é só ligada à fala, ela é ligada à fala também, mas ela não é só determinante da fala. Entenderam? Entenderam o que significa fluência? Então, melhorar a fluência é uma coisa, melhorar a pronúncia é outra coisa. Quando eu era pequena, gente, olha só, a gente pronunciava as palavras certinho. Concorda comigo? Eu lembro dos meus filhos lendo, né? Eu não lembro de eu lendo, aprendendo a ler, mas eu lembro dos meus filhos aprendendo a ler. Mas mesmo pronunciando certo, eu não lia com fluência. Eu pronunciava certo, mas sem fluência. Entenderam? E quando a gente fala sobre falar, onde que tudo isso não piora, mas onde que tudo isso fica cada vez mais complexo, né? Se a gente for pensar que quando a gente está lendo, né, leitura aqui, a gente não precisa ler e processar aquilo que a gente está lendo no mesmo momento. A gente pode ler, depois a gente volta, pode ler de novo. Por exemplo, quando a gente está lendo conteúdo muito complexo, eu tenho que ler 2, 3 vezes, muitas vezes, né, quando eu tô lendo alguma coisa muito difícil de entender, sei lá, o material que eu estudo do mestrado, ou as coisas que eu leio para me preparar um pouco melhor para o doutorado, ou mesmo alguma atividade, alguma matéria que eu não entendo bem. Então, quando eu tô lendo, né, eu tenho um tempo de processamento maior. Ela não é uma atividade que exige, cognitivamente falando, tanto quando eu tô falando. Olha só que loucura, gente, falando é speaking, tá bom? Vocês não sei se vocês já pararam para pensar isso. Quando eu tô pensando, eu não penso em língua, eu penso em imagem. Oh, chocante, teacher. Não, eu penso em português. Não, não pensa. Você não tem uma frase falando assim, ó, da hora que eu terminar a aula da teacher, eu vou comer. Você não tem. Juro que você não tem. Você imagina a tua fome, tua barriguinha é murcha lá, que você tá com vontade de comer. Aí você imagina um pratão de comida, aí você imagina você saciando a tua fome, você imagina você sentado na mesa, você imagina você tomando seu suco junto com a comida, sei lá, você imagina o que você quiser imaginar, indo pro restaurante, mas você não tem uma frase: "Após o término da aula da teacher, irei almoçar". Duvido, ninguém tem uma frase para essa. Então a gente não pensa em língua, a gente pensa em imagem, tá? Aí depois que a gente pensa, aí a gente vai decidir que língua que a gente vai entregar aquele conteúdo que a gente pensou, entendeu? Seja português ou seja em inglês. Então, a escolha da língua, todo o modelo, né, de fala, né, de speaking que vocês olharem, mas a gente tem a imagem, aí depois da imagem, a gente vai convey the message, ou seja, entregar a mensagem ou numa língua ou numa outra língua, entendeu? E é nesse ponto que você escolhe a língua. Então, o que acontece é que, quando a gente está falando, olha só, eu estou imaginando uma situação na minha cabeça, enquanto eu estou entregando essa mensagem, eu já estou imaginando a próxima situação que vem na minha cabeça para eu entregar a próxima mensagem. Enquanto isso está acontecendo, eu estou imaginando a próxima. Olha o grau de complexidade, criatura, para eu conseguir falar. Eu falo que o fato da gente falar já devia fazer da gente um gênio. Você fala, falo, gênio. Você fala, falo, gênio. E assim vai. Porque é muito difícil a gente conseguir falar. Se a gente for parar para pensar, a gente já é super inteligente só do fato da gente conseguir falar, né? De tão complexa que é essa atividade. Então, ela é uma atividade muito dinâmica, diferente da leitura. A leitura não tem esse dinamismo. Eu posso, como eu falei para vocês, posso ir, posso ir, posso ir e voltar. É mais fácil eu ficar fluente em leitura ou em fala? Eu sempre vou ficar fluente, primeiramente, em leitura, porque ele exige menos de mim cognitivamente falando. O processamento é muito menor quando eu estou lendo do que quando eu estou produzindo um som. E quando eu estou lendo, eu estou só recebendo informação, não estou produzindo nada. Para pensar. Agora, quando eu estou falando, eu estou produzindo e entregando, produzindo e entregando. Quando eu estou lendo, não. Eu só estou recebendo, eu só estou recebendo. Tá vendo? Por isso que quando a gente fala, teacher, como conseguir fluência? A gente vai chegar aqui daqui a pouquinho, tá bom? E eu vou explicar para vocês como conseguir fluência, mas vocês têm que entender que a habilidade de falar no primeiro idioma já é difícil, né? Se a gente for parar para pensar, é que a gente faz isso naturalmente, a gente, graças a Deus, é inteligente. Isso é graças a Deus mesmo, né? A gente é inteligente, já nasce com essa habilidade. Mas para falar um segundo idioma é extremamente complexo também. Então, por que eu estou falando isso? Querido aluno, querida aluna que está me escutando em casa, querido seguidor, querida seguidora, seja gentil com você mesma.
ou com você mesmo. Entenda que essa é a mais difícil das 4 habilidades que eu tenho em inglês, entre leitura, compreensão auditiva, escrita e fala. Fala é a mais complexa delas. Então é realmente a que vai demorar um pouco mais para você chegar lá. Ai, teacher, então não tem como. Óbvio que tem. A teacher é prova viva que tem, tá? E um monte de gente que fala é prova viva que tem também. Dirigir, todo mundo dirige com fluência. O que que é dirigir com fluência, vamos dizer assim? É eu não ter que parar, eu não tenho que parar o carro para pensar onde que eu vou colocar o pé no acelerador ou no breque, eu não tenho. Se eu vejo um negócio na minha frente, eu já pego ao mesmo tempo que eu tô mexendo na direção, eu já pego, transfiro o meu pé do acelerador para o breque, não é verdade? Então a gente dirige com fluência, trocar marcha, né. A gente eu tenho carro com marcha, né. Então, quando a gente vai trocar a marcha do carro, mesma coisa, eu não tenho que parar o carro, sei lá, agora eu tenho que apertar a embreagem, aí depois trocar. Não, a gente faz isso com fluência, ou seja, não existe um processamento mental que influencie para que eu consiga fazer aquela atividade e entregar aquela atividade. Então, agora vocês entenderam a diferença entre pronúncia e fluência, certo?